A paz do Senhor para você e a sua querida família. Vamos outra vez estarmos meditando na palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículos de 11 a 13, nos diz assim a palavra de Deus. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Muito obrigado por você estar aqui comigo outra vez nesse canal, onde diariamente nós estamos meditando em alguma porção da palavra de Deus. Você que já é inscrito, você que tem compartilhado, tem deixado o seu like, muito obrigado. Eu peço a você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe também, nos ajude a levar esta palavra a muitas outras pessoas depois de nós. Isso é de fundamental importância. Portanto, vamos então meditar na palavra do Senhor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4 e 3 desta epístola, ele traz à memória àquela igreja sobre o ocorrido entre a terra do Egito até a terra de Canaã, entre a terra do Egito e a terra de Canaã. Quando Deus tirou Israel do Egito por meio de Moisés, a promessa de Deus era que todos entrariam na terra e que aquele lugar seria um lugar de repouso onde Israel poderia viver em paz. E de fato até hoje Israel está ali estabelecido. Promessas de Deus, toda a Bíblia conta isso. Porém, no decorrer dos 40 anos de viagem, a Bíblia diz que os filhos de Israel, eles começaram a desprezar a orientação divina, e a Bíblia diz que eles foram perecendo pelo deserto, de forma que só entrou na terra duas pessoas, Josué e Caleb. Por sinal, o próprio Moisés não entrou, porque um dia Deus mandou Moisés falar à rocha para que saísse água, e Moisés bateu na rocha, e isso para Deus foi grave, e Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra. A Bíblia diz que quando Moisés estava bem próximo, pede para ele subir no monte, olhar a terra, de lá ele viu, e Deus disse, de lá para lá você não vai passar. E ali Moisés morreu. E o escritor aos Hebreus está falando a uma igreja, como eu disse em vídeos anteriores, uma igreja que vivia perseguida. Capítulo 11 dessa epístola, você vai ver como era tão caótico o estado como vivia aqueles crentes. Muitas perseguições. E nesse movimento de perseguição, de sofrimento, muitas coisas aconteceram entre aqueles crentes. E entre elas, as coisas ocorridas, houve a desistência ou a opção por viver uma vida diferente daquilo que é proposto pelo Evangelho. Apesar deles continuarem na igreja e estarem no culto, mas eles começaram agora a vacilar, a aderir coisas para a sua vida não correspondentes com aquilo que a palavra de Deus ensina para nós. A vida cristã, ela precisa ser uma vida realmente pura, uma vida legítima perante o Senhor. Deus não aceita que o seu povo viva uma vida dupla. E o escritor aos Hebreus traz isso à mente daquela igreja no intuito de conscientizá-los ou acordá-los ou estimulá-los a retornar de algumas práticas, de alguns comportamentos para o comportamento original proposto pelo Senhor que havia chamado a eles. E no versículo 11, onde a gente iniciou a leitura, ele diz o seguinte: procuremos, pois, entrar naquele repouso.
Que repouso se refere o escritor sagrado? Para Israel, o repouso seria a terra de Canaã. Depois de 40 anos lá no deserto, não é? Eu digo, depois de 40 anos de caminhada saindo do deserto, o repouso seria a terra de Canaã. A igreja, o repouso dela é os céus. Capítulo 14 de São João, Jesus está falando lá, dizendo aos discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou preparar lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma promessa que está no Evangelho de João, capítulo 14, mas em toda a Bíblia nós vamos encontrar essa promessa, que ele vem buscar a sua igreja. Para a igreja, esse é o lugar de repouso. Não é nessa terra. Jesus disse: aqui tereis aflição, mas tendo bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, o repouso da igreja é na eternidade. E o escritor aos Hebreus traz isso à mente daquela igreja, acordando as suas mentes em relação a essa promessa, a esse repouso. E ele diz: procuremos entrar. A palavra procurar aqui tem a ver com esforçar-se, ter cuidado, trabalhar, cuidar, certo? É isso que ele está passando para os irmãos, que a entrada no repouso eterno depende de mim, depende de você, depende do cuidado, do zelo, da forma, o modelo de vida que nós escolhemos para viver para com o Senhor. Quando nós vamos olhar, voltando ainda em relação a Israel, se a gente vê quando Israel sai do Egito, Deus propõe por meio de Moisés o modelo de vida que eles deviam viver a partir dali. Mas eles foram mexendo nisso, mexendo, e Deus não trabalha assim com ninguém. Cada um viveram a vida que escolheram e pereceram pelo deserto. Nesse caso aqui, o escritor está trazendo isso para nós. Procure, tenha cuidado, se esforce para entrar no repouso. E ele diz ainda no versículo 11, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Olha, veja que ele fala aqui que ninguém caia no mesmo exemplo. Exemplo de quem? Lembra que eu falei de Israel há pouco? Dos filhos de Israel? O exemplo que ele está falando aqui é os filhos de Israel. Ele está mostrando, olha, assim como eles não entraram, porque desobedeceram, olha, nós temos um exemplo, não vamos seguir o mesmo. Por que seguir o mesmo exemplo se nós já conhecemos que quem tomou tal decisão não foi bem sucedido? Meus queridos amigos e irmãos, Deus não negocia a sua justiça, a sua verdade por nada. Porque se Deus negociasse isso, Deus ia se adequar àquilo que eu quero, àquilo que você quer, àquilo que nós queremos. E não é assim. Nós temos que adequar a nossa vida, nosso comportamento, o nosso modo de viver àquele modelo proposto por Ele. Ele é o Senhor. O salmista Davi diz: o Senhor é meu pastor. Então ele diz: o Senhor. Se ele é o Senhor, Davi era o servo. Ele é o pastor, então Davi era a ovelha. Ambos, o pastor e o Senhor, ambos, o Senhor e o pastor, ele quem impõe a direção, ele é quem aponta a direção para o servo e o pastor para a ovelha. Se Deus é o nosso pastor, se o Senhor é o nosso Senhor, irmãos queridos, amigos, que a gente submeta a nossa vontade, o nosso querer, a sua gloriosa vontade. Muito bem. Então, o escritor aos Hebreus, prosseguindo, no versículo 12, ele diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes.
e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que é que o escritor está falando aqui? Olha, nós devemos tomar por exemplo aqueles que caíram pelo caminho, não entraram na terra por conta da desobediência. Aí ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O que é que ele quer dizer com isso? É que a palavra de Deus não cai por terra. Ela se cumprirá como Deus a proferiu. E se nós não andarmos por ela, nós vamos ter consequências dolorosas. É isso que ele está dizendo. Ela é viva e eficaz. Ela não volta atrás. E diz mais o escritor, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ele está falando aqui, assim como uma espada de 2 gumes, ela causa o seu efeito desejado, por ela cortar suficientemente correto e com precisão, ele diz, a palavra de Deus, ela é isso também. É um jogo de linguagem que o escritor sagrado usa aqui para mostrar a eficácia da palavra, o poder dessa palavra. Ele usa essa linguagem e eles entendiam o que era que o escritor estava falando. Aí ele diz mais o seguinte, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Até hoje, não há como se dizer ou como se explicar onde é que está a divisão da alma e do espírito. Mas a verdade é que o escritor está dizendo que a palavra de Deus ela vai até a divisão da alma e do espírito, do homem. Ela vai aonde outra coisa não pode ir, outra coisa não pode alcançar. E diz que ela também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós vamos terminar este vídeo aqui. Amanhã nós vamos voltar ainda falando nesse texto aqui, tá bom? O vídeo já está ficando longo e nós sempre damos no máximo 13 minutos nos nossos vídeos. Deus abençoe você, Deus te ajude. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo, se o Senhor Deus permitir.